Chegou aquele momento que a gente gosta, né, de tomar nosso café de todos os dias e hoje o assunto é muito sério, viu? Mais uma vez, as fake news ganharam protagonismo no período eleitoral. Agora, no segundo turno, o que vemos são campanhas ainda mais selvagens e uma enxurrada de notícias falsas vindas de todos os lados. Nesta semana, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a abertura de investigação sobre um suposto esquema de desinformação nas redes sociais com o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, no Rio de Janeiro, e filho do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a advogada especialista em direito eleitoral, a Ana Raquel Gomes, que está aqui ao vivo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ilker. Bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente. Doutora, tá certa essa informação? A impressão que a gente tem é essa, de que no segundo turno a situação ainda se tornou pior. Ilker, sim, porque na verdade o segundo turno é como se fosse o reinício, né? É uma nova etapa desse processo eleitoral. Então, a tendência é que todos os atos de campanha sejam muito mais contundentes. Podemos dizer até acirrados, porque o tempo para poder expor novamente as suas ideias, fazer novos atos de campanha, é um pouco menor, apesar de que desde que a reeleição foi permitida no Brasil, esse é o maior período que nós estamos vivendo de segundo turno. Geralmente, doutora, o uso das fake news é atribuído ao presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, geralmente à direita, né? Mas o que vemos é que a campanha petista também acabou entrando nessa mesma linha. Será que a punição não está sendo muito branda? Isso não faz com que valha a pena usar esse tipo de artifício para ganhar a eleição? E o que, na verdade, a internet, as redes sociais, apesar de não serem territórios sem lei, como algumas pessoas acreditam, é um pouco mais complicado conseguir barrar esse tipo de veiculação de desinformação ou de notícias falsas, as fake news, justamente porque a velocidade com que essas informações são repassadas e muitas vezes são utilizados robôs que os provedores sequer estão aqui no Brasil, então é um pouquinho mais difícil barrar. Mas a Justiça Eleitoral, o TSE, tem envidado muitos esforços, não só na previsão de novas regras para combater as fake news, mas também tem, durante todo o período da campanha, até anterior ao período eleitoral, o TSE vem promovendo diversas campanhas e cursos para combater as notícias falsas e as fake news, né? Porque, infelizmente, a gente tem aquele público que consome esse tipo de notícia. E a gente já tem, inclusive, uma pesquisa que demonstra que boa parte do eleitorado brasileiro, ele consome a maior fonte de informação do eleitorado é o WhatsApp. Mais de 60% das pessoas confiam nas informações que são passadas pelo WhatsApp. Então, é um pouco mais complicado. Quando a Justiça determina a retirada do ar de um conteúdo por ser falso ou descontextualizado, a gente pode dizer que os impactos são neutralizados ou não, doutora? Depois que uma fake news é difundida, os danos são reversíveis ou isso é muito difícil? A gente tem visto nessa guerra, um entra na Justiça, aí tira o material, aí o outro entra também, remove aquele material. Agora a gente tem muitas decisões favoráveis ao direito de resposta, então um acaba ficando com o período de propaganda que seria do outro. Mas isso, de fato, será que tem a capacidade de reverter o dano feito por aquela mentira? E o que é difícil a gente mensurar efetivamente se todo mundo que passou a acreditar naquela notícia falsa que foi veiculada, aquela notícia descontextualizada foi veiculada, vai acreditar depois no direito de resposta, vai acreditar depois que aquela notícia de fato é falsa. Mas sim, é uma ferramenta que a gente dispõe, inclusive o direito de resposta, como você bem mencionou. A gente dispõe desse direito durante o período eleitoral
já não é uma novidade, já há algum tempo. Então, justamente porque tem esse efeito de minimizar o dano que foi causado. Muitas vezes não minimiza tanto, mas só o fato de você ter conseguido o direito de resposta, poder replicar esse direito de resposta no programa eleitoral do adversário e poder replicar nas redes sociais, dizendo que aquela notícia que foi veiculada por aquele candidato adversário é falsa, já minimiza bastante os danos. E nós temos também que ter responsabilidade, né? Quando eu digo nós, eu digo como eleitores. A gente precisa tomar mais cuidado com aquilo que a gente propaga, até porque muita gente faz isso sabendo que aquela determinada informação não é verídica, né, doutora? Era esperado que o cenário visto em 2018, quando Bolsonaro foi eleito, se repetisse agora. Medidas foram adotadas nesse período, né, nesses 4 anos, para evitar que as mentiras divulgadas pela internet tivessem um impacto tão grande como no último pleito presidencial. Inclusive, a gente teve blogueiros presos. Isso será que é suficiente para intimidar os criadores dessas mentiras, que fazem por prazer, às vezes porque apoiam mesmo o candidato, outras pessoas apoiam porque tem alguma ligação, muita gente fala de um gabinete especializado em criar e difundir fake news, mas tem também aquelas pessoas que fazem isso a troco de nada, inclusive apenas porque apoiam o candidato. Então, eu quero essa é uma situação complicada, porque assim, como a maioria dos brasileiros se informam através de redes sociais, principalmente do WhatsApp, isso complica um pouco a situação, porque a pessoa às vezes recebe a fake news de um parente, de um amigo muito próximo, né? De um colega de trabalho que ele confia. Então, as pessoas que recebem fake news e repassam, elas acreditam naquela informação justamente porque ela muitas vezes provém de uma fonte que ele confia enquanto pessoa. Então, não necessariamente ele está preocupado, a pessoa que recebe está preocupada se aquela notícia é falsa ou não, se aquela notícia de fato vai causar um prejuízo para alguém, ou para uma campanha, ou para a democracia brasileira ou não. Então, a tendência, quando se recebe dessa fonte que a pessoa acredita, vou repassar, porque eu acredito nessa pessoa, essa notícia é verdadeira. Mas as pessoas se esquecem que nesse período eleitoral, e mesmo fora desse período, dependendo da notícia que é recebida e é repassada, as pessoas podem ser criminalizadas, podem responder processo. Como você bem colocou aqui, nesses últimos 4 anos, a gente tem visto assim, algumas medidas que são tomadas. A legislação eleitoral, ela teve uma reforma nesse sentido, o TSE dedicou um capítulo específico na resolução 23.610, que é a resolução de propaganda eleitoral, que prevê justamente a desinformação. Foi criada um aumento de pena para essas notícias falsas veiculadas, e inclusive existe a previsão de que um eleitor, de uma pessoa que é contratada para repassar, ela pode repassar fake news, ela pode sofrer punição, sem prejuízo de sofrer punição na esfera civil e criminal. Então, pode sofrer punição na esfera eleitoral, civil e criminal. Então, isso é muito sério, as pessoas ainda não têm, acho que tanto receio de que possa acontecer, mas pode acontecer. Eu acho que tem que ser melhor avaliado o que foi dessa campanha, que a gente viu que piorou, que acirrou, que os maus usos das ferramentas, né, da internet, das redes sociais, foram piores. A gente tem que pensar esse problema para pensar e criar novas soluções. Então a gente pode dizer que as ferramentas, as estratégias podem ser bem parecidas, podem ser as mesmas de 2018, mas o que mudou foi a atuação da justiça. Inclusive, a gente tem visto uma justiça eleitoral bastante atuante nessas eleições, né, doutora? Sim, a justiça eleitoral tem, de fato, tentado barrar essas notícias. Porque, veja, Wilker, quando a gente veicula uma notícia
que não é verdadeira, o eleitorado, principalmente aquele eleitorado indeciso, aquele eleitorado que votou branco ou nulo, ele pode sim ser influenciado. Se a propaganda eleitoral que a gente estava acostumado antigamente, que era aquela propaganda na rádio e na TV, já era proibido divulgar notícias falsas ou ter engenhos que pudessem influenciar o eleitorado de forma negativa, agora a gente tem já também, como você falou, vem vindo uma evolução, mas a gente tem essa preocupação agora com esses mesmos engenhos na internet. Então, assim, se um exemplo bem claro que a gente tem visto, tem sido divulgado de que determinado candidato vai fechar igrejas. Aquele eleitor que gosta da igreja, gosta da congregação, é de determinado segmento religioso, ele recebe essa informação falsa, né, de que determinado candidato vai fechar a igreja. Ele vai se decidir por não votar naquele candidato, mesmo que isso não seja verdade. E esse é o potencial de uma fake news. Influenciar negativamente o eleitorado, causar prejuízo a uma campanha e também causar prejuízo ao processo eleitoral como um todo, porque você causa um desequilíbrio, é como se fosse uma fraude, você causa um desequilíbrio no processo eleitoral que não pode ser permeado por notícias falsas, por mentiras, por desinformação. Então, assim, nós temos regras, elas devem ser observadas. E faz parte de nós, enquanto cidadãos, nos atentarmos para não veicularmos, para não repassarmos esse tipo de informação. Com certeza. A gente pode dizer que essas notícias falsas, então, pelo que a senhora disse, são capazes sim de mudar o voto, né? De virar o voto. Por isso que é uma ferramenta que está sendo tão utilizada, né, doutora? Sim, são capazes de mudar o voto, são capazes, Ilker, de causar intolerância, são capazes de comprometer a integridade física e moral das pessoas que são alvo dessas notícias falsas. Então, a gente tem visto aí que pessoas têm sido fisicamente agredidas, líderes religiosos têm sido fisicamente agredidos e virtualmente lixados também por conta dessas notícias falsas que são veiculadas. Qual que é o benefício para a nossa democracia ter uma sociedade que não respeita a integridade física, não respeita a ideologia política, não respeita a opção religiosa do seu próximo? Então, assim, as fake news, a gente está aqui falando do básico do que as fake news podem impactar, não só nas eleições, mas na sociedade como um todo. Então, a gente tem que repensar essas atitudes e, enquanto cidadãos que constroem a democracia, que participam da democracia, a gente tem que ter responsabilidade. Com certeza, né, doutora? O resultado, né, da propagação dessas mentiras pode ser ali uma tragédia, né? Então a gente precisa, sim, cada vez ser mais crítico com relação a isso. Doutora Ana Raquel Gomes, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por tantas informações e por ter esclarecido a respeito desse tema tão atual, tão necessário e tão importante para a nossa sociedade nesse período que a gente está vivendo. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Wicker. Até uma próxima. Bom dia para todos. Bom dia.